Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, onde nós estamos falando sobre os episódios da quarta temporada de Love, Death and Robots. Caso você não saiba, eu tô soltando vídeos sobre todos os episódios individualmente, tá? Falando apenas sobre animação, design e composição. Eu não tô falando sobre enredo, sobre a história, então não precisa se preocupar com spoilers. Embora eu vá trazer algumas imagens aqui pro nosso vídeo que possam acertar ali um pouquinho de spoiler, mas não é a minha intenção. Então fica avisado. E a minha recomendação é que você vá lá, assista o episódio e depois volta aqui pra ver o que eu vou falar dele, beleza? Antes de eu começar a falar sobre esse episódio, eu queria avisar que o meu curso tá com 50% de desconto lá na Brainstorm Academy, beleza? Então se você tem interesse em aprender Motion Design, o link tá aí na descrição e também tá aí fixado no primeiro comentário, beleza? O episódio desse vídeo é o episódio A Outra Coisa Grande, tá? Um episódio que traz aí características de realismo na sua principal fundamentação ali de construção de composição, né? Embora a gente tenha algumas características muito interessantes para se falar desse realismo. O estúdio que fez esse episódio é o estúdio AGBO, que se você pesquisar, não é um estúdio de animação em si, né? Eles não são um estúdio que estão aí parados para produzir animações, seja elas realistas ou não. O AGBO é um estúdio de VFX, e é um estúdio bem grande, por sinal, de VFX, né? Eles foram um dos estúdios que trabalharam aí no filme Thunderbolts da Marvel, que foi o último filme que lançou. Eles também trabalharam em vários filmes da Netflix, então possivelmente por isso o contato para executar esse episódio dentro dessa temporada de Love and Death and Robots. Só que uma coisa muito interessante é que esse episódio ele é inteiro em 3D, tentando trazer aí o máximo de realismo. Só que quando você assiste o episódio, você percebe que as características que prezam por esse realismo são os personagens principais, que é o gato e o robô, e também o cenário. Então você vê que o cenário tá muito bem construído para passar essa sensação de realismo. Quando a gente vai para os seres humanos, a gente já tá falando sim de uma característica em realismo, então textura, shade, sim realistas, porém com designs muito caricatos, né? Não são os seres humanos que a gente tem aí trabalhando em realismo, principalmente com os outros episódios em realismo da temporada. Aqui a gente tá falando de seres humanos muito caricatos, acredito que até pra casar, principalmente com o enredo da história. E eu já posso dizer aqui que um dos defeitos desse episódio, né? Um dos defeitos visuais que esse episódio tem é principalmente focar tanto na questão realista de cenário e animais, robôs e tudo mais, que ele acabou ficando um pouco escuro. É claro que é um episódio que se passa durante a noite, mas comparando com outro episódio, por exemplo, do Grito do Tiranossauro, que tem cena noturna, ou até mesmo o episódio Spider-Rose, que eu já gravei vídeo falando principalmente que ele é um realismo que se apega muito à escuridão pra esconder um pouco de defeito, esse episódio, A Outra Coisa Grande, foi exatamente isso. Ele veio muito escuro, talvez também pra esconder algum tipo de defeito que possa ter tido, e isso acabou prejudicando um pouco pra mim visualmente essa série. Então, eu vou abrir aqui alguns episódios pra gente comentando um pouquinho de como é que foi esse episódio. Eu trouxe aqui a cena do nosso personagem principal, que é o nosso gato, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas eu trouxe principalmente essa cena pra gente ver como um estúdio de efeitos especiais vende o seu nome quando ele vai produzir alguma coisa, principalmente nesse caso que eles ficaram encarregados de fazer um episódio inteiro em animação. A gente tá falando de um personagem principal que tem uma pelagem que simula realismo com perfeição. É muito difícil você pegar essa imagem, se você conseguir fazer uma foto de um gato na mesma posição, com a mesma iluminação, você não vai conseguir notar a diferença entre um efeito e entre a foto. Isso aqui é uma peça de realismo muito bem feita, muito perfeita, né? A gente consegue ver que a perfeição do realismo no 3D é exatamente focar nos detalhes de imperfeição. Então, a gente sabe que esse gato tem um pelo que não vai ser um pelo inteiro caído, é um gato que tem algumas partes da pelagem que tem frizz, e a gente consegue perceber isso aqui em todo o design do gato, durante toda a animação, a gente percebe que o frizz tá bem colocado, a gente consegue ver as imperfeições de buracos que ele tem na própria pelagem, né? O animal, ele não tem a pelagem do mesmo tamanho em todos os lugares do corpo, então numa mesma região aqui, por exemplo, a gente consegue notar essa diferença da pelagem. Aqui também a gente consegue, principalmente aqui abaixo do focinho, notar essa diferença, e também a gente consegue perceber com os fios do bigode, por exemplo, que eles não seguem perfeitamente linhas específicas, que pode
dá-se a entender que seria o bigode de um gato, se você ver, você vai perceber que alguns dos fios eles não seguem uma linha reta, né? A própria gravidade e a própria forma como o gato fica durante o dia altera o formato da pelagem ali, seja do bigode ou seja do resto do corpo dele. E isso aqui mostra a perfeição que o estúdio se preocupou em trazer nessa característica realista que a gente tem no nosso personagem principal. Aqui eu peguei uma cena, principalmente para falar desse contexto de composição de cenário. Nesse momento aqui a gente já tem o nosso robozinho e o gato paradinhos aqui. E aqui eu volto principalmente pra gente falar dessa característica de escuridão que se deu ao episódio. Aqui é uma cena que de fato a casa toda está com a luz apagada. Mas pra gente conseguir notar detalhe, pra gente conseguir notar a beleza da composição, eu sinto que precisava um pouco mais de luz aqui, sabe? Nessa história como um todo e principalmente nessas cenas onde as lâmpadas da casa elas estão apagadas. Fica muito refém realmente da iluminação que vem de fora, e essa iluminação ela não é suficiente, obviamente, para iluminar um cenário realista, e eu senti que isso foi um pecado porque a gente tá falando de animação, então eu acho que a gente pode quebrar um pouquinho dessas regras, mesmo no realismo, para conseguir trazer um pouco mais de detalhe pra composição, sabe? Aqui uma cena dos seres humanos que eu peguei para falar daquilo que eu tava explicando, de que as características de realismo foram ali para cenário, os personagens principais e os seres humanos, além de ter características realistas, né, que a gente tem cabelo, a gente tem pele, a gente tem objetos, o design deles é um design caricato, né, seres humanos completamente caricatos. Eu acredito que faz parte da história, né? Você quando assiste vê que isso casa muito bem com o enredo, mas também casa muito bem com a proposta de construção de um episódio mesmo, de estúdio, sabe? De parar pra fazer, de ver como que poderia ficar mais fácil ou mais difícil de se fazer, né? Por exemplo, com certeza, você fazer um personagem com um ultra realismo no design dele é 100 mil vezes mais difícil do que você fazer um personagem um pouco mais caricato, por exemplo, sabe? Então aqui eu trouxe as imagens dos seres humanos pra vocês terem essa noção. Aqui eu peguei uma cena de novo dos nossos personagens principais, principalmente pra gente falar de novo da questão de iluminação. Essa cena é uma cena que tá acontecendo de dia. Se você pegar a cena lá do episódio em si, você vai ver que a janela tá aberta. E mesmo assim, eles trabalham com muito pouca iluminação entrando, sabe? E isso atrapalha um pouco. Eu percebo que a gente tem feixes de luz, sabe? Montados aqui pra criar essa composição. A gente consegue até aqui na lateral, a gente tem também. Mas isso atrapalha muito, sabe? Eu queria poder ver um pouco mais de detalhamento que o robô tem, ou até os detalhamentos que o fogão traz aqui atrás, que não tem. As partes que estão iluminadas nessa cena, por exemplo, é parede, o gato, que a gente já vê ele bem iluminado, assim, na grande maioria do tempo, uma parte da caixa de cereal que não tem informação nenhuma, sabe? Então, tipo, pra que isso aqui vai ser o foco de uma animação? E aqui atrás também, as partes principais que eu queria ver detalhamento não tem, tipo, tem só na parede, um pouco da panela e um pouco de objeto, sabe? Eu queria ver ranhura de fogão, eu queria ver um pouco mais do que o robô também tem de detalhamento, e por isso que eu fiquei um pouco chateado com a questão da iluminação desse episódio. No mais, o saldo foi meio a meio pro resultado visual desse episódio. Eu gostei da proposta, né? Do design ser todo voltado pro ultra-realismo, só que daí quando chega nos seres humanos faz uma parada mais caricata, porque isso casa com o enredo também, mas eu gostei da ideia. A ideia eu acho que funciona muito bem, assim, sabe? Mas a questão da iluminação pro episódio como um todo me pegou. É uma crítica que às vezes muita gente pode ter quando assiste episódio da HBO, igual tem episódio de The Last of Us, episódio de Game of Thrones, de Casa do Dragão, que tem sempre os clássicos episódios escuros que frustra muito. Esse episódio me frustrou muito pela questão da escuridão dele, assim, de iluminação, sabe? Mas, no geral, não é um episódio ruim, né? Acho que é uma história que agrada, então vou recomendar pra ser assistido, mas ele, infelizmente, me chateou na questão de composição. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e não se esquece que o meu curso de Motion Design tá com 50% de desconto. Se você tiver interesse, o link tá aí na descrição, beleza? Aí na tela estão aparecendo outras análises sobre os outros episódios da 4ª temporada de Love and Death and Robots. Talvez você vá se interessar aí por esse conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.